Olá, nesta terça-feira, 23 de maio, Bom Dia Jacareí traz para você a ordem do dia da 17ª sessão ordinária que acontece amanhã. E você fica sabendo como participar da corrida do companheirismo promovida por um dos Rotary Clubes de Jacareí. E ainda fica por dentro da agenda esportiva. E vamos conferir matéria sobre o relatório final da Comissão de Obras, Serviços e Urbanismo, que indicou o rompimento do contrato com a Jacareí Transporte Urbano. E amanhã a sessão ordinária terá 6 projetos para discussão e votação dos vereadores. Para conversar conosco sobre eles, recebemos aqui o jornalista Rodrigo Romero. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia, Patrícia. Bom dia. Bom dia, Elton. Bom dia, Rodrigo. São 6 projetos, a maioria dos projetos é da mesa diretora. Um deles, que eu acho que vai mudar um pouco a rotina das sessões, é a extinção do horário da liderança, que era um tempo que o vereador tinha para explicar sobre o partido que ele estava afiliado, pedir filiações da população, e esse horário da liderança vai ser extinto, e o tema livre do vereador, que hoje é 10 minutos, vai passar a ser de 12. Então isso vai mudar um pouco a rotina da sessão ordinária. Vamos falar um pouquinho mais desses projetos, vamos conhecer os 6 projetos daqui a pouquinho, mas antes de nos aprofundarmos na ordem do dia de amanhã, vamos rever como foi a 16ª sessão realizada na semana passada. Confira no resumo da sessão. O Legislativo de Jacareí aprovou 3 dos 4 projetos que estavam na ordem do dia da sessão ordinária de quarta-feira, dia 17 de maio. A proposta que gerou mais discussão foi a que obriga as unidades de saúde públicas de urgência e emergência na divulgação de informações sobre o tempo médio de espera e o número de pacientes que aguardam por atendimento em Jacareí. O projeto, que é de autoria do vereador Rodrigo Salomão, foi aprovado por unanimidade. Na verdade, esse projeto discuti bastante com o Poder Executivo na figura do prefeito Isaías Santana e acho que vai ser um grande ganho para a gente melhorar a qualidade do atendimento na saúde pública de Jacareí. Como médico, na minha experiência de 16 anos, vejo que um dos grandes problemas que a gente encontra nos nossos pronto-socorros, no serviço de saúde, é a falta de informação que o usuário tem. Esse projeto, ele não é um projeto punitivo, é um projeto educativo que vai proporcionar uma ferramenta a mais para a gente monitorar a qualidade do serviço de saúde prestado no nosso município. Unidades de saúde que atendem urgência e emergência na nossa cidade, elas vão ser obrigadas a divulgar o tempo de espera dos pacientes, independente do protocolo que adotarem. O plenário ainda aprovou outros 2 projetos, um de autoria do prefeito Isaías Santana, que autoriza o Executivo a desafetar áreas de classes de bens de uso comum e incorporá-las à classe de bens dominicais, e outro de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção de Animais Cantinho da Ceci. E agora sim, vamos conversar sobre os projetos da ordem do dia de amanhã. Rodrigo, nós temos 6 projetos amanhã. São 6 projetos, a gente preparou uma arte para vocês verem melhor. O primeiro projeto é da vereadora Márcia Santos, que vai disponibilizar uma lista de medicamentos do convênio Farmácia Popular, que vai passar a ser obrigatória a rede pública e a rede privada que tenham um convênio com a Farmácia Popular, colocar essa lista para a população que for se consultar, ver os medicamentos disponíveis Que estão à disposição da população. A quantidade dos medicamentos. Da doutora Márcia. Elas não precisam mais ir até lá para saber se tem ou não medicamento, elas conseguem acessar pela internet. Isso, e vai estar disponível também na rede, lá no Fisicamente. Fisicamente, um papel ali. Um papel dizendo quais são os remédios. Isso. O segundo projeto da mesa diretora, que é a estrutura administrativa da Câmara. Alguns cargos vão ser extintos. Eu não tenho certeza, vai ser também uma recolocação de pessoas. Você sabe melhor disso, Elton? Bom, alguns cargos, no ano passado o Tribunal de Contas apontou pelo fim de alguns cargos comissionados que ainda permaneciam na Câmara. A Câmara que passou por uma reforma em 2013, abriu uma abertura de concurso. Esses cargos deverão ser ocupados de acordo com a reforma por servidores efetivos, né, servidores concursados que vão ocupar esses cargos. A gente chama de cargo fiança, né? Então são esses cargos, mas além disso também tem algumas modificações, algumas questões em relação à consultoria jurídica, que passará a ser secretaria. Nós vamos conversar no segundo bloco com a presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano. Ela vai esclarecer melhor essa pequena, vamos chamar de reforma administrativa. Temos outros projetos também, a arte volta aí,
temos o projeto, esse projeto 39 de 2017, que trata do reajuste do subsídio dos secretários da Prefeitura, autoria da mesa diretora do Legislativo. Rodrigo, quando foi aprovado o aumento para os servidores, que foi acho que no mês de abril, não foram votados o aumento para os secretários. Então o que vai acontecer é só a oficialização disso, é um aumento de 6% para os secretários. O jurídico até fez uma reparação, se quisesse também aumentar para os presidentes das autarquias também poderia. Então é um projeto só de aumento de subsídio, não tem muito... Que é essa correção de 6%, que é a correção que os servidores públicos ganharam esse ano. Vale a partir de março, então a partir de março vai ser acumulativo 6%. Muito bem. Vamos seguindo lá com a arte, o nosso pessoal da técnica, o Guilherme, coloca aí pra gente, a gente vê, também temos esse projeto número 4, que institui o sistema de controle de bens patrimoniais móveis. Do que trata esse projeto, Rodrigo? Quem lê assim, a gente não sabe o que é. O que é esse projeto? É um projeto que já funciona na Câmara, uma servidora já deslocada para esse trabalho, que é colocar as plaquinhas nos bens patrimoniais da Câmara. O controle do Câmara. Patrimônio Público, sabe exatamente? Da Câmara Municipal, especificamente. Esse projeto é da Câmara. Então, assim, como é que escolhe o projeto, o equipamento que pode virar um patrimônio da Câmara? É um projeto que é um equipamento que não pode ter durabilidade menor de 2 anos, por exemplo, isso não vira um patrimônio, é só a partir de 2 anos de duração que pode virar. Então, vai oficializar esse trabalho que já é feito aqui na Câmara com equipamentos do Poder Legislativo. É uma forma de controlar, então, o patrimônio. Se você está vendo aqui esse cenário, todo esse cenário aqui da TV Câmara, essas cadeiras, isso tem patrimônio, isso faz parte aqui do Poder Legislativo Municipal, ganha uma plaquinha, tem um controle, onde que esse material deve estar na Câmara, pode ser localizado, né? Então, também ele estabelece essa diferença entre o bem de consumo, que é uma régua, material de escritório, que esse material não tem patrimônio. Isso, se, por exemplo, um equipamento da TV Câmara vai para um outro lugar, tem que ser avisado com antecedência, se chega um equipamento tem que ser avisado. Então vai oficializar esse trabalho aqui feito na Câmara. Né? Isso, um código. Não só da TV Câmara, de toda a Câmara Municipal, nós estamos falando do material de escritório, dos gabinetes, estamos falando no geral, é um controle do patrimônio público. Bom, encerramos os projetos ou ainda temos? Tem mais 2 projetos. Temos mais 2 projetos, é o projeto 11, que o Rodrigo já falou aqui com a gente, que exclui o horário da liderança e acresce tempo nos temas livres. Hoje os vereadores, os líderes dos partidos, eles tinham um tempo, né, na sessão para usar a tribuna e falar da sua atividade partidária. E muitas vezes havia até alguma confusão em relação a isso, porque o vereador acabava falando de temas que não necessariamente eram os temas do partido, falava sobre o seu mandato. Então os vereadores estão propondo, 10 vereadores estão propondo o fim desse horário da liderança. Em época de eleições esse horário é suprimido, né? Nós não temos o horário da liderança durante o período eleitoral, porque para não ter nenhum risco de cair, de fazer propaganda eleitoral, ou de fazer discussão do processo eleitoral e a gente tomar uma multa aí, a gente não, o próprio vereador e a TV Câmara também, porque a gente, quando o vereador está lá na tribuna, ele tem imunidade parlamentar, ele pode falar, mas se a TV Câmara reprisa alguma coisa que ele fez que fere a legislação, a TV é responsável. Então a gente tinha sempre esse cuidado no tema da liderança partidária, de estar acompanhando e analisando junto com o jurídico. Agora isso não vai mais existir. É que até 2013, o vereador ele usava o tema livre para falar das suas atividades e esticava um pouco para falar das atividades na hora da liderança, que servia para falar do partido, mas o vereador ele usava também para falar sobre a sua atividade, confundia isso. Em 2013, o então presidente Edinho fez uma regulamentação que exigiu que o horário da liderança fosse para falar só do partido, e agora vai ser extinto esse horário e vai aumentar os minutos do tema livre, que vão passar de 10 para 12 minutos. E aí fica livre para o vereador, é facultativo, ele pode usar o seu tema livre para falar sobre a atividade do seu partido, discutir temas nacionais, né? O vereador é tema livre, né? Ele fala ali o que ele achar que é importante para ele. E o último projeto, então, encerrando a ordem do dia da sessão de amanhã, é um projeto que cria a Frente Popular em Defesa dos Comerciantes, Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Microempreendedores Individuais e Cooperativas, projeto de autoria do vereador Fernando da Ótica Original, do PSC. É um projeto que, assim como foram criadas outras frentes, vai estudar algumas ideias para melhorar a condição dos microempresários, dos comerciantes. O Fernando da Ótica, que é um comerciante,
criou essa frente, então, para colaborar mais um pouco, ouvir mais essas pessoas que estão envolvidas no processo. Então, é um projeto que vai criar mais uma frente aí na Câmara. Depois eles escolhem os vereadores que vão compor essa frente parlamentar. A partir de então, eles agendam os debates, algumas discussões, para poder ajudar melhor essa classe. Além das comissões, né, permanentes da Câmara, também os vereadores, essa legislatura é uma característica, nós vamos conversar isso também com a vereadora Lucimara, a presidente, é a criação de frentes. Acho que, se não me engano, essa é a terceira ou quarta frente parlamentar que foi criada este ano. Bom, a gente está falando dos vereadores, vamos seguir falando desse tema, pois a Comissão de Ética aqui da Câmara instaurou um procedimento para avaliar a conduta do vereador Fernando da Ótica. São 2 procedimentos administrativos para avaliar a postura do vereador, né, em relação a possíveis infrações ao Código de Ética e Decoro Parlamentar cometidas pelo vereador Fernando na sessão de Câmara do dia 10 de maio. Você vê aí algumas imagens do vereador Abner. Rodrigo, resumindo essa polêmica que gerou essa instauração desse processo. Tudo começou na sessão de 10 de maio, onde o vereador Fernando propôs um projeto que isentava os aposentados, os idosos, de pagar a Zona Azul. E na defesa do projeto... E também as pessoas com deficiência, portadoras de deficiência física. E na defesa do projeto ele disse que os vereadores que não aprovassem isso eram vereadores que iam votar contra as famílias. Isso gerou muita discussão, o projeto foi rejeitado porque era visto de iniciativa, não podia ser aprovado mesmo. E fora isso, depois dessa discussão, o Fernando publicou um vídeo na sua rede social onde ele de novo enfatizava que os vereadores que tinham votado contra o projeto eram vereadores que não tinham votado a favor das famílias. Isso gerou uma polêmica, muitos vereadores ficaram revoltados com essa afirmação. O vereador Fernando pediu desculpas na sessão seguinte, mas mesmo com a desculpa, os vereadores ainda reprovaram essa atitude do vereador Fernando. Então foi criada essa comissão de investigação que vai agora apurar se houve quebra do decoro ou não por parte do vereador Fernando. Muito bem, nós vamos acompanhar isso aqui ao longo da instauração e o procedimento que vai ser instaurado aqui na Câmara Municipal. Bom, e a chuva, né, deu uma amenizada ontem. Será que o tempo vai se manter assim essa semana? Vamos conhecer a previsão do tempo na Clima Tempo. E se o tempo parece que está fechando aqui com a Comissão de Ética da Câmara Municipal, a terça-feira será um dia de céu limpo. Aqui do lado de fora da Câmara não teremos nuvens. A chuva que caiu nos últimos dias deve voltar apenas no final de semana. A umidade relativa do ar fica em 55%, como já disse, sem chances de chuva. A mínima fica em 13 graus e a máxima em 24. Amanhã teremos poucas mudanças, não haverá nebulosidade e o sol aparece durante boa parte do dia. A umidade do ar fica em 51%, sem previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre 14 e 26 graus de máxima. E nesse mês, como a gente comentou bastante aqui no programa, comemora-se o Maio Amarelo, a campanha nacional que reforça as ações para um trânsito mais seguro. Mas não é porque está acabando o mês que você pode descuidar da sinalização. Fique atento à localização dos radares móveis. Hoje, terça-feira, os radares estarão nas avenidas Dom Pedro I, Major Acácio Ferreira, das Letras, Maria Augusta Fagundes Gomes, e nas ruas Padre Eugênio e Expedicionário Armando Cavalcante. Amanhã, quarta-feira, os radares estarão nas avenidas Ademar Pereira de Barros, Presidente Humberto Castelo Branco, São Jorge, Elmira Martins Moreira e Lucas Nogueira Garcês, e também na rua Bom Jesus. Muito bem. Vamos complementar um pouquinho as informações, Rodrigo, né? Em relação... Nós temos algumas comissões que estão acontecendo aqui na Câmara. A gente está falando da criação das frentes parlamentares. Nós tivemos também na semana passada, ou na semana retrasada, se eu não me engano, a Comissão de Obras, Serviços e Urbanismo da Câmara também analisou o contrato da JTU. Na verdade, analisou a prorrogação do contrato. Foi um tema muito polêmico no começo do ano. O vereador Valmir, que era o presidente da comissão, ele se retirou da comissão porque entendia que o vereador Paulinho dos Condutores não poderia participar, já que é funcionário da JTU,
Como é que ficou o resumo disso? Nós vamos ver uma matéria ainda hoje sobre isso. Queria que você que fez essa matéria, foi o Daniel Mendes que fez, antecipasse um pouquinho para a gente essa discussão. A comissão se reuniu para analisar isso. De fato, o vereador Valmir do Meia Lua, ele pediu para sair da comissão. Assumiu a doutora Márcia. Assumiu a doutora Márcia, porque entendeu que o Paulinho dos Condutores, por ser funcionário da JTU há mais de 20 anos, não tinha como julgar se o contrato devia ser feito ou não. Mas foi um tema bem polêmico desde o começo do ano, porque a prefeitura ela fez esse contrato assim, quase acabando a administração do prefeito Hamilton. Se não me engano, em outubro ou novembro, a prefeitura prorrogou esse contrato. O prefeito Isaías entendeu que isso não devia ser feito, devia ter sido conversado antes, e agora a comissão está se reunindo e não chegou a uma conclusão se vai quebrar ou não o contrato com a JTU. Mas foi levado ao Ministério Público, né? A questão do contrato Agora está em investigação se foi esse contrato foi feito de forma legítima ou não. O Ministério Público está investigando isso para ver se vai ser feita alguma sanção ao contrato. Muito bem, você vai acompanhar ainda nessa edição do Bom Dia Jacareí matéria sobre esse tema. Nós vamos para um breve intervalo, agradeço a presença do Rodrigo Romero aqui mais uma vez, trazendo as informações da sessão. No próximo bloco, continuamos com o nosso telejornal, recebendo a presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí, o nosso telejornal matinal aqui na TV Câmara, a TV pública da cidade, recebendo agora a presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB, que vai conversar com a gente sobre a ordem do dia e comentar outras questões aqui que estão acontecendo na Câmara Municipal. Bom dia, vereadora. Bom dia, Elton, bom dia a toda a equipe e bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Muito bem. Vereadora, nós temos amanhã uma ordem do dia com 6 projetos. Muitos projetos são da mesa diretora. Eu destacaria aqui, vamos chamar de reforma administrativa, por exemplo, um projeto que mexe um pouco com a estrutura aqui da casa. Queria que a senhora explicasse para quem está assistindo qual que é a importância desse projeto, por que ele está sendo levado agora ao plenário. Então, o projeto está sendo levado agora para atender uma ação, né, do Tribunal de Contas, e também é uma oportunidade de a gente organizar a estrutura da TV, da Câmara Municipal, que a gente vai oficializar a Secretaria do Consultor Jurídico e também a Secretaria de Comunicação, onde tem a TV, tem o pessoal da imprensa, que não tem um dirigente. Então, nessa reforma, o chefe diretor vai ser funcionário efetivo, né? Funcionário concursado, para tirar um pouco do lado político da Câmara Municipal. Esses cargos eram ocupados antes por pessoas, cargos de confiança, né, do presidente ou dos vereadores. Então agora o tribunal pediu pela extinção desses cargos, então é necessário essa mudança para poder possibilitar que funcionários efetivos ocupem os cargos. Na verdade vai continuar como cargo de confiança. A única diferença é que antes o cargo de confiança era a escolha aleatória do presidente. E muitas das vezes tinha a ver com vínculo do cunho político, partidário, e agora não, agora ele fica de forma de valorizar os efetivos, os concursados da Câmara Municipal de Jacareí. Então essa é a diferença, mas continua sendo o cargo de confiança, porque são eles que vão organizar e dirigir toda a secretaria, né? Então, por isso continua sendo de confiança. Só que a única diferença é que são da casa. Vereadora, nos últimos anos a gente tem percebido diversas orientações dos tribunais de conta, aqui em Jacareí, muito aqui, que acabam alterando a estrutura de funcionamento da Câmara, né? Já em 2003, na legislatura passada, o tribunal já apontava pelo corte de cargos comissionados. Isso é uma tendência em outras câmaras também? Olha, e assim, de uma maneira assim, geral, é legal ver a reforma da valorização para o funcionário. Só que eles estão abusando um pouco do poder de autoridade enquanto promotores, juízes, por conta que eles não estão olhando o ator político. Ele quer que o ator político, tipo vereador, ele seja um administrador. E não é isso. Só que da forma que eles estão vendo, eles estão prejudicando um pouco, sim, a administração da Câmara Municipal. Porque nós temos assim, o lado administrativo, o lado de
de saber o que tem que fazer, que ser feito, atribuições, mas enquanto, no caso da Câmara Municipal, eles estão tirando um pouco a autonomia do vereador. Porque o vereador, ele é para acompanhar o executivo, ele é para fazer leis, ele é para estar no meio da comunidade, então é um cargo que não é administrativo. Que nem os assessores do vereador. Cada vereador tem uma maneira de atuar na sociedade. E cada um escolhe seus assessores de acordo com as bandeiras, com o envolvimento com a sociedade. E só que o Tribunal de Contas, por exemplo, eles estão podando isso. Eles estão querendo limitar, inclusive, pela nova orientação, que tenha um funcionário no gabinete do vereador. Eu acho que daí mistura um pouco os papéis, né? Os assessores do vereador, ele tem um papel de auxiliar e apoiar e também ajudar, colaborar, enquanto o vereador é vereador. E não ser um lado administrativo. Então tem muita confusão. E também tem coisas que eles estão dificultando na questão administrativa mesmo. Eles estão impondo normas sem conhecer a experiência. Então eles não vêm ver como funciona. Por exemplo, um promotor, ele não anda dia a dia na comunidade com o vereador. Então por isso que muitas vezes fica fácil só pôr no papel que a gente tem que cumprir. Mas muitas vezes está fora da realidade. Então, até dia 25 agora, lá em São José, vai ter um encontro com vários prefeitos e vários presidentes de câmaras de todo o Vale do Paraíba para discutir isso. Porque eles não estão vendo a experiência, estão confundindo um pouco o administrativo com o ator político. Tem uma diferença grande, isso às vezes prejudica a gente enquanto, por exemplo, presidente da Câmara. Qualquer ato que houver, quem responde é só o presidente da Câmara. Né? A gente tem a mesa, mas só quem representa, quem é representado. E assim, uma coisinha boba que for, a gente representa. Então, é muito sério, mas assim, eu acho que falta eles virem acompanhar um pouco, andar um pouco o vereador, para não misturar os papéis, né? Que o vereador não é um funcionário da Câmara Municipal, ele está vereador. Então, e às vezes está confundindo isso. Então, isso dificulta um pouco, sim. Presidente, um outro projeto que será proposto amanhã, né, que foi proposto pela mesa diretora, é a extinção do horário da liderança e a extensão do tempo do tema livre, né? Como que surgiu essa ideia? Os vereadores, eles sentiam a necessidade de falarem mais, de exporem seus projetos, né, as suas agendas? Então, essa sugestão foi de todos os vereadores por conta que tem vereador confundindo o horário de liderança partidária. Né? Então, estava dando recado na opinião própria, e está lá bem claro no regimento, né? Esses 5 minutos de liderança partidária. Tanto que não são todos os vereadores do partido que falam, é um que é líder da bancada. Então, foi consenso de todos os vereadores de que esses 5 minutos que cada partido teria, acrescentaria 2 minutos na fala do vereador. Porque daí o vereador, na tribuna livre, no tema livre, ele pode falar o que ele quiser. E não estava ocorrendo isso. Então, a gente tinha que sempre estar chamando atenção para o regimento. Né? Então, o regimento é uma regra, o regimento é para organizar a casa. Então, todo mundo tem que respeitar. Inclusive, a presidente também tem que respeitar. Então, vai acrescentar esses 2 minutos por conta disso. E muitos vereadores pediam mais tempo, porque acham que 10 minutos é pouco. Mas eu acho que é uma questão de disciplinar bem o tempo, né? Mas eu acho que o tempo é necessário. Então, vai ser 12 minutos por conta do consenso e solicitação dos vereadores mesmo. Tema livre, que é um momento de prestação de contas também Sim. do vereador com o seu eleitor e com toda a cidade de Jacareí. Vamos dar uma pausa na conversa com a presidente da Câmara, pois vamos conferir as novidades do esporte agora na Agenda Esportiva com Daniela Santos. Olá, tudo bem? Pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de Rugby, a equipe de Jacareí venceu o Poli pelo placar de 25-15 e se classificou em segundo lugar com 24 pontos para a semifinal da competição. Agora, os jacareienses enfrentarão o SPAC, time da capital paulista. Já na categoria M19, o Jacareí venceu o rival São José pelo placar apertadíssimo de 13-12. E já no basquete, não deu para o Jacareí. No sábado, dia 20 de maio, as categorias Sub-12, Sub-13 e Sub-14 entraram em quadra e todas as 3 perderam. O primeiro jogo foi pelo Sub-14, que perdeu pelo placar considerável de 66-39 para o Projeto Bis.
A categoria Sub-13 também perdeu para o mesmo adversário pelo placar de 35-23. E o Sub-13 fechou a sequência contra o mesmo adversário, derrotado pelo placar de 38-36. Todos esses jogos foram disputados no Educamais Centro. E por hoje é só, pessoal. Um ótimo início de semana para vocês. Tchau! Muito bem, vamos continuar aqui, né, Patrícia? Sim, vamos continuar. Presidente, teve uma polêmica na última sessão, né? Mesmo o vereador Fernando tendo pedido desculpas, alguns vereadores ainda se sentiram incomodados. Como que é o papel da presidente, né, em situações acaloradas como que essa? Precisa ser mediadora ali, conciliadora? Como que é? A gente tem que ser mediadora, sim, mas assim, nesse caso ele foi deselegante, né? Foi uma conduta antiética e, assim, que ele sabe que não é só um pedido de desculpa. Nós temos, como eu falei, o regimento, tem o código de ética e por isso que a mesa tomou a iniciativa de fazer uma solicitação para a comissão de ética, né, de postura e ética, para acompanhar essa atitude dele, que foi deselegante com todos os vereadores. Também esse episódio, presidente, foi marcado não só pela fala do Fernando ao dizer que os vereadores que se opunham ao seu projeto que a gente já falou aqui hoje no primeiro bloco, mas recapitulando rapidamente, era aquele projeto da isenção da Zona Azul para pessoas com portadores de deficiência e idosos. Ele disse que o vereador que votasse contra o projeto estava votando contra a família, isso que gerou a polêmica. Sim. Mas a gente tem também um episódio que nessa mesma sessão o vereador Abner, né, foi à tribuna, o vereador que foi já assessor do Fernando e fez algumas acusações ao Fernando. Como é que está esse processo? Isso está entrando aí no escopo da comissão de ética? Então, na questão, a atitude do vereador Fernando, dele falar que os vereadores estão contra a família, que ele quis ser oportunista, a gente encaminhou enquanto mesa. Agora, enquanto essa questão do vereador Abner, então, daí a gente não encaminhou, porque quem vai encaminhar isso, automaticamente, quem tomou e vai acompanhar é o Ministério Público, né? Então, tivemos dois desdobramentos dessa sessão do dia 10 de maio, um que vai ser acompanhado pelo Ministério Público e outro aqui pela Câmara na comissão. A comissão de ética, então, ela está investigando a quebra de decoro do vereador Fernando. Isso, mas automaticamente vai ter que considerar também o depoimento do vereador Abner, né? Então, automaticamente vai mexer nessas duas questões. Por isso que é importante o vereador pensar no que fala, né? Não só enquanto vereador, não só enquanto estamos diante de uma Câmara, mas também no dia a dia da gente, né? Pensar o que fala, como fala, porque tem volta, né? Isso, e a gente aqui, querendo ou não, nós somos pessoas públicas, somos vitrines, então tem que pensar bem. Eu acho que todo ato inconsequente ele vai ter que tomar uma decisão. Nós somos regidos por código de ética e somos vigiados constantemente, então tem que pensar bem, né? Até a gente, enquanto presidente também, né? Tem que pensar bem, porque aqui eu não falo só enquanto vereadora, eu falo enquanto administradora da Câmara Municipal, uma instituição muito séria, né? Presidente, outro tema também existe o pedido da abertura de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar possíveis irregularidades na Fundação Prolar, que é uma autarquia da Prefeitura. Nós já estivemos acompanhando isso, inclusive um servidor efetivo da Prolar já foi exonerado pela Prefeitura, o prefeito disse que as medidas que eram cabíveis a ele já tomou, esse processo foi para o Ministério Público. O que essa CPI aqui na Câmara investigaria, então? A CPI ela só vai fomentar e otimizar mais as ações do Executivo, né? Porque o Executivo já levantou, já detectou irregularidades, né? Um gasto absurdo em contratações para um serviço de prestação de serviço de limpeza de terrenos públicos, né? Vinculado à Fundação Prolar. Então, essa comissão ela vai ter o fundamento do qual? De analisar junto os documentos da própria Prefeitura, analisar e confirmar as irregularidades e se confirmar, dependendo do que a comissão analisar, ela vai encaminhar para o Ministério Público. Mas nesse processo, o doutor Rodrigo, né, que está encaminhando, eu acredito que vai encaminhar junto, né, automaticamente vai encaminhar junto a acompanhamento, analisando todas as irregularidades. E na comissão, são 3 vereadores que vai representar todos os demais vereadores, né? Então,
E assim, e muitas vezes a pessoa pergunta, por que eu não assinei aquela questão? Porque enquanto presidente de Câmara, eu tenho que manter a imparcialidade e outra coisa também, precisaria de 7 votos. Né? Então já teve 12 assinaturas, então já foi assim, automaticamente aberta o procedimento para abrir. Agora vai ser votado nessa quarta-feira o requerimento. A criação da CPI, então ela tem esse processo. Primeiro tem que se assinar a coleta dessas 7 assinaturas, que a senhora está dizendo que não assinou, foi esse documento. Foi esse documento, o requerimento. Já tinham as assinaturas suficientes. Isso. E agora precisa ser votado em plenário para a instauração de fato da CPI. Isso, daí vai ser votado o requerimento, né? E daí, no caso, daí vamos, a CPI, né, a Comissão de Inquérito Parlamentar, ela vai... por representatividade partidária, 3 vereadores, né? É como se fosse uma comissão mesmo, né? Mas no caso da CPI, como foi solicitada a abertura, pode ser mudado, não precisa ser a comissão de ética analisar. Nesse caso até que poderia, por conta que, seguindo o regimento, a representatividade vai dar justamente mesmo. Um vereador do PSDB, um do PR e um do PSD. Por conta do PR e o PSD teve o mesmo número de representantes, 2, o PT também. Mas por conta do número de votos, daí há o desempate. Então, por isso que vai ser formado dessa forma. Muito bem, vamos acompanhar. Então, amanhã, provavelmente, será votado esse requerimento. Será votado o requerimento e, assim, da votação, já será anunciado quais os 3 nomes, os 3 vereadores que representará a Câmara Municipal nesse processo de investigação da irregularidade. Em relação ao prazo do trabalho dessa CPI, isso é definido depois ou o regimento já prevê que essa CPI tem que apresentar algum resultado dentro de um prazo determinado? 180 dias. 180 dias após a criação. No máximo 180 dias, mas de repente, se tiver bastante provas, bastante documentação já bem clara, de repente é menos tempo, né? Tá certo. E a CPI também é polêmica, vereadora, porque envolve a Fundação Prolar e nós temos um dos vereadores que ocupou o cargo de presidente da Fundação Prolar no período em que algumas das acusações pesam. Como é que é para vocês, vereadores, essa situação de estar investigando o colega ou estar conduzindo uma investigação de que, de certa forma, envolve um colega? Então, nesse caso, o vereador Luiz Flávio, ele foi presidente da Fundação Prolar. Só que pela documentação, pela denúncia, esse período ele estava afastado em campanha política. Então, automaticamente não aparece o nome dele nessas irregularidades. É bom lembrar que o vereador foi um dos que assinou pela abertura da CPI. Sim, inclusive. O vereador Luiz Flávio assinou a abertura da CPI. Inclusive, ele assinou também a abertura por conta que nós estamos aqui para investigar mesmo o que o Executivo faz. Agora, foram pontos fortes apontados ali, de irregularidades mesmo. Mas a gente, assim, nós estamos aqui, como eu falei, nós somos vidraços, então a gente tem que pensar bem o que fala, o que faz, e somos sujeitos a também ser investigados, porque somos figuras públicas, né? Então a gente só tem que manter a nossa ética e fazer jus, porque nós estamos aqui, né? Para fazer leis, então a gente tem que ter o primeiro a cumprir, né? Tá certo, presidente. Sim, muito bem. E foi sancionado o projeto que criou a Identificação Civil Nacional. Vários documentos serão reunidos em um só. Confira na reportagem da Rede. Eu estou no meu 4º RG. E já perdi alguns outros também. Ao ir no médico eu já tive problemas para provar que eu era dona do meu plano de saúde. Problemas como o da Naomi serão evitados com a criação da Identificação Civil Nacional, a ICN. Cada brasileiro terá um documento único que vai unificar, por exemplo, RG, título de eleitor e CPF. Eles continuarão válidos até a pessoa substituir pelo novo documento. Continuam obrigatórios a Carteira Nacional de Habilitação, já que pode ser retida pelos órgãos de trânsito em caso de infração, e o passaporte, porque é exigido por outros países. Uma das vantagens do documento único é combater as fraudes, principalmente no sistema financeiro. Se estima 60 bilhões de reais de fraude motivada pela tripla, quádrupla identificação. O próprio tribunal pegou pessoas com 50 identificações. Apesar de virar lei, o novo documento só deve começar a ser usado no Brasil depois de 2020. Isso porque, para ser implementado, o Tribunal Superior Eleitoral ainda precisa ter os dados biométricos de todos os brasileiros. Ele vai se identificar com a sua fotografia, a sua biometria, o CPF ou o número ou o documento que ele tiver
em validade na sua posse. Qualquer documento que tenha sido expedido, que esteja válido, permanecerá válido. Geralmente processos burocráticos, eles demandam que você reúna muitas coisas para provar que você é você mesmo, e aí tendo um só ia ficar bem mais fácil, mais rápido, mais ágil. Muito bem, aí acompanhamos, vai facilitar a vida dos brasileiros. Há muito tempo existe essa discussão do documento único. A gente viu aí, já foi aprovado, mas a partir apenas de 2020 vamos ter esse documento único circulando aí na mão dos cidadãos. Agora vamos voltar aqui para a nossa Câmara Municipal, pois o relatório que pede a anulação da prorrogação por mais 10 anos do contrato da Jacareí Transporte Urbano, a JTU, que foi assinado em dezembro pela Prefeitura, na gestão anterior, foi entregue ao Ministério Público pela Comissão de Obras, Serviços e Urbanismo da Câmara Municipal. No documento, a Comissão da Câmara apontou irregularidades como ausência de laudo, estudo técnico e também em relação ao funcionamento das linhas, uma situação que impossibilitaria ao gestor municipal quantificar e qualificar se a oferta do serviço prestado pela empresa de ônibus corresponde satisfatoriamente às demandas da população. Bom, esse é o imbróglio do contrato da JTU que você conhece agora na reportagem de Daniel Mendes. Depois de uma análise profunda, a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo da Câmara Municipal encaminhou no último dia 10 ao Ministério Público o relatório que pede a anulação da prorrogação do contrato para a concessão do serviço de transporte público coletivo firmado em dezembro de 2016 pela Prefeitura com a Jacareí Transporte Urbano por mais 10 anos. O nosso relatório apontou irregularidades nessa renovação, desde os critérios utilizados para a renovação até o segmento. Segundo a presidente da COSPO, as condições de aprovação do contrato realizado pela antiga gestão, logo após o resultado das eleições, levantou a primeira suspeita. No início, quando o contrato de renovação chegou até a casa, aqui no Legislativo, nos causou estranheza o fato da renovação ter se iniciado em março, ter finalizado no meio do ano a renovação, toda a parte processual da renovação, e eles terem assinado em dezembro, bem na semana, dias pouco antes do recesso de todo o funcionalismo. Então, teve um nicho aí, uns meses, que não foi publicado, que a gente achou, por quê? O que estava acontecendo? O que estava por trás disso? De acordo com o promotor de Justiça e Cidadania, os apontamentos do relatório entregue pela comissão reforçam as informações que o Ministério Público já vinha investigando. O Ministério Público já tem em andamento um inquérito civil que avalia uma suposta irregularidade na permanência do contrato original, porque a empresa foi condenada pela Justiça, e essa condenação foi apontada pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a não poder contratar com o poder público durante uma década. Ou seja, se o contrato não poderia nem valer ou ter continuidade, quanto mais ser renovado. A promotoria pretende analisar o relatório e ouvir todos os envolvidos. Como documentos novos foram juntados, a empresa deve ter oportunidade de se defender e as autoridades implicadas no mesmo procedimento, autoridades da gestão anterior, também serão contatadas em seus endereços residenciais, já que não exercem mais cargos públicos, para que possam exercer o direito de defesa e trazer elementos que sejam relevantes para a apuração do caso. Na avaliação do promotor de justiça, se for comprovadas as irregularidades, pode haver quebra do contrato com a JTU e a punição aos envolvidos. Ao finalizar o inquérito civil, a investigação pode ser arquivada se não houver provas suficientes de autoria ou de materialidade de qualquer tipo de delito ou ato irregular, ou, caso contrário, se as provas apontarem a ocorrência de algo ilícito, o Ministério Público promoverá uma ação civil pública, inclusive por improbidade administrativa, pedindo a responsabilidade dos implicados. Procurada, a Jacareí Transporte Urbano não quis se manifestar sobre o caso. Presidente, temos alguma novidade em relação a esse tema do contrato da JTU? Não, ainda não temos nenhuma novidade. Novidade tá foi lá no Ministério Público. Foi o que está posto aí mesmo. A situação agora está sendo
esperando o posicionamento do Ministério Público, né? Do Dr. Berdinaschi, analisar os processos e ver qual que vai ser o encaminhamento, né? Mas uma coisa é fato, os usuários dos transportes coletivos estão muito satisfeitos, né? Porque a gente vê, tem bairro aí de periferia, que o ônibus atrasa, tira o horário, então eles estão uma liberdade assim abusiva mesmo, isso é visível. Então, que a gente espera que nesse contrato, nessa avaliação, dê mais direito aos usuários, porque a passagem de ônibus do Jacareí é bem paga, né? Porque tem que nem o moro no Jardim Emília, 10 minutos de ônibus no centro da cidade, e a gente paga o mesmo valor da passagem que quem gasta 40 minutos para vir, né? E os bairros são distantes, tem um intervalo de horas muito longo. E eu espero que a mobilidade, junto com o prefeito, analise essas condições. Porque tem circular que ele passa em 4, 5 bairros. E a gente tem horário para chegar no serviço, temos compromisso. Então é muito ruim, porque às vezes também o ônibus acaba ficando superlotado sem necessidade nenhuma. Então falta um pouco de logística mesmo. É que nenhuma das grandes reclamações nossas é quando ele entra aqui no centro da cidade para um ponto sim, um ponto não, né? Não tem muita justificativa para isso, por conta que só tem uma via para o ônibus passar. E às vezes eu não desço naquele ponto, por ser uma regra colocada, mas o ônibus para atrás do outro. Então, para os usuários não conseguem entender, muitas vezes, uma ação do executivo. Então, a gente até já pediu para que pensasse nisso, fizesse um novo estudo, e não tivemos resposta, mas é uma das grandes reclamações dos usuários. Eu acho que isso tem que pesar na avaliação, eu acho que a comissão também pesou isso, a satisfação dos usuários no atendimento e transporte coletivo do município. Presidente, uma característica dessa legislatura tem sido a criação de frentes parlamentares, né? Já tivemos a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, o vereador Rodrigo também propôs a Frente Parlamentar que vai discutir a questão dos impostos. Amanhã temos também uma proposta para a criação da Frente Parlamentar, e agora me fugiu aqui. Dos empresários, dos empresários, comerciantes, que o vereador Fernando da Ótica está propondo. Como que a senhora explica essa criação de frentes parlamentares e qual que é a diferença de uma frente parlamentar para o trabalho das comissões permanentes, que já existem aqui, são permanentes, como já diz o nome? Então, a frente parlamentar, ela puxa a discussão de um segmento, né, ou vinculado geralmente a uma política pública ou mais. E é uma forma do vereador reunir a sociedade, a comunidade para discutir o assunto. A comissão, ela só vai atuar quando for assuntos pertinentes às comissões, quando for assunto interno voltado ao executivo. Agora, quando você faz uma frente, porque tem a frente popular parlamentar, né, que daí ela convida os segmentos envolvidos, mais a Câmara e às vezes também o gestor público para participar de uma discussão. E tem também essa frente parlamentar, que é só os vereadores que fazem a discussão, que chamam alguns segmentos. Mas eu particularmente, eu gosto mais da frente popular, né? Que nem também eu vou estar indicando, também já fiz o projeto, é a frente popular parlamentar para discutir o meio ambiente e também o cooperativismo. Porque a gente vê que Jacareí tem uma riqueza muito grande e não tem muita discussão. Mas aí o importante é a gente envolver todos os atores, porque falta isso, né? Isso também é política. Você chamar as pessoas responsáveis, que têm a luta, que têm amor, e tem uma identificação e um compromisso com o assunto. Então, esse espaço é aberto. Eu acho que é muito interessante os vereadores estar trazendo isso, né? E a gente vê que os vereadores que estão na casa têm muitas frentes de luta deles mesmos, né? Então, é legal trazer isso, trazer o povo para discutir, levar essa discussão também para a instituição de ensino, para os bairros, porque isso também é política, né? Eu acho que é essa diferença que nós estamos precisando, inovar, né? A política chegar em todos os lugares e todo mundo saber o que é seu direito e também, e se quiser que melhore, tem que ter o comprometimento e o dever de se somar, né? Então, acho que essa frente vai ajudar a gente a resgatar movimentos que há muito tempo não vemos no município. A gente vê também movimentos sociais na cidade, não tem aparecido. Eu acho que criando essas frentes, trazendo o pessoal para a discussão, a gente pode ativar essas discussões, esses movimentos que estão esquecidos, né? Presidente, essa crise política que a gente está vivendo no momento afeta de alguma maneira
a esfera municipal, no que diz respeito assim, no impacto da confiança, a Câmara Legislativa que tem um contato direto com a população, né? Sente esse impacto na confiança das pessoas? Como que é conquistar essa confiança? Então, mexe na imagem do político, né? Porque a gente está vendo lá a imagem do político, daí vão pensar. E assim, eu fico muito preocupada é o seguinte, muita gente fala assim, tá vendo? Não vale a pena votar. Eu acho que daí é o contrário. Aí que a gente tem que observar mesmo aonde a gente está colocando o nosso voto. Né? Porque a gente está vendo que muitos contratos, a gente vê o quanto de má intenção tem na esfera pública, né? E a gente, então daí a gente ficou um questionamento, e a gente tem que aprender a cobrar nossos direitos, porque a gente vê o dinheiro público a gente tem, né, para ser investido na saúde, investido na educação. Ele está sendo muito mal administrado. Então, se a gente acompanhar de perto, nos comprometer mais, eu acho que daí vai eliminar esse público. E também precisa mudar, gente. A gente pega o Congresso lá, a gente vê gente lá falando que participou da Constituição de 88. Cadê a juventude? Cadê as mulheres? Então, acho que está na hora de mudar o corpo dos nossos políticos, né? Porque está muito antigo. E daí a gente fica pegando esses personagens que estão tudo aparecendo envolvido nessas maracutaias aí e o povo sofrendo. Então a gente tem que pensar muito em votar sim, mas nas pessoas comprometidas, né? E chamar a juventude para ir para a rua, chamar a juventude para participar mais da política. Porque eu acho que a salvação é a juventude e são as mulheres mesmo tomar essa frente aí e mudar esses políticos nossos. Porque a gente tem uma lista com mais de 500 nomes, né? Sim. Então é muito sério isso. E isso afeta assim, o município de alguma forma. Porque muitos benefícios que é feito na cidade com dinheiro público, se for grande obras, tem que vir do federal. Porque é ele que está com a maior parte do bolo de todos os impostos que a gente colabora, que a gente é obrigado a contribuir. Então a gente tem que pensar assim. Então o município é afetado, a gente tem que pensar nesses nomes aí, 500 nomes no mínimo que tenha envolvido, e valorizar o nosso voto, porque o benefício vem para a nossa cidade também. E a gente, quanto político, a gente fica triste, né? Por conta que a imagem a gente também acaba sendo ferida. Mas quem conhece e nos acompanha sabe que a gente não está nessa lista aí, não. Então é votar com consciência e acompanhar, assim, pelo menos no âmbito municipal, as sessões de Câmara e ver o que está acontecendo na política, né? Exatamente. Se comprometer, valorizar mais, cobrar mais, né? Porque os direitos da gente estão postos aí, né? E o Brasil, ele é um país exemplar de leis, né? A gente tem aí, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente. Vai fazer 27 anos, mas até hoje a gente não conseguiu ver essa prática acontecendo na sociedade. Então, em critérios de leis, o Brasil está muito bem servido. Agora precisa a gente cobrar a execução dessas leis, e eu acho que também tem que trocar muito político no nosso país, muito político. Presidente, a gente fala muito na crise, né? Essa crise. A gente tem conversado aqui no Bom Dia Jacareí sobre o tema da ética, temos trazendo vários convidados, e esse é um tema que está muito recorrente aqui na TV Câmara como um todo, em toda a nossa programação. A gente fala muito da participação dos políticos nessa crise, mas também vemos aí a figura dos empresários, né? Essa união do empresário com o político tem sido danosa para o país, se a gente analisar sobre a perspectiva dessas últimas denúncias. Eu queria saber a parte da população. A senhora também aqui como vereadora, já teve uma outra passagem aqui na Câmara, é funcionária pública. Também a gente sabe que muita gente procura a Câmara Municipal para pedir coisas que estão completamente fora do escopo do vereador, né? Coisas que inclusive não são constitucionais, né? Estamos falando de impressão de documento, de acesso a algum serviço público de saúde. Quer dizer, também a população gera uma demanda, muitas vezes, quer dizer, tem todo um sistema aí. Como é que a senhora avalia isso e qual que é o papel do cidadão para transformar esse país nesse momento de crise? Eu acho que o caminho de transformação é a educação. Eu acho que o cidadão não está sendo educado para conhecer os seus direitos. E a gente tá vivendo um momento social do muito ismo, né? Individualismo, então clientelismo. Então, às vezes, até o próprio vereador, né? Acho que não é só o eleitor, que muitas vezes o cidadão que não sabe qual que é o papel dele. Muitas vezes também o vereador não sabe qual que é o papel dele, né? Então acaba criando essa cultura do essencialismo. Aí eu vou lá, vou pedir, o vereador faz. Então é o vereador que arruma ambulância, é o vereador que dá remédio, é o vereador... Não é o vereador, isso tudo é o executivo, mas o pessoal acaba se apropriando de uma função que ele vai render votos no futuro. Então, é má fé muitas vezes. Então, mas eu acho que o caminho é a educação.
Eu acho que tem que... e também essas discussões que a frente traz e também o papel da mídia é muito importante, de esclarecer essas coisas, né? E eu acho que também vai muito do vereador. E eu falo que a Jacareí está vivendo um momento ímpar nessa questão, porque são 9 vereadores novos, 70% da Câmara Municipal. Então, se a gente quiser mudar a mentalidade, quebrar um pouco essa cultura do assistencialismo, o momento é agora. O momento é esse, sabe? De mudar mesmo, e acolher a casa, a Câmara ser a casa do povo, casa de discussão. E a gente também está podando isso, né? E também olhar os projetos do município. Porque muitas vezes não é papel da Câmara fazer, mas também o Executivo não tem essa oportunidade, não dá essa oportunidade para o cidadão. Então tem que trabalhar essas duas frentes, sabe? Ficar bem claro o papel do Executivo e ficar bem claro o papel do Legislativo para o cidadão. Bem, vereadora, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Jacareí. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, estamos à disposição. E mais uma vez falando para a população, a Câmara está aberta para discussão, o povo tem que participar mais, né? E a gente buscar cada um fazer a sua parte, né? A gente tem que dar o melhor da gente e agradecer a cada dia e fazer a nossa parte, né? Eu acho que a gente muitas vezes a gente colabora também sem querer para o mundo corrupto. Porque muitas vezes o pessoal fala assim, entrou na política e virou corrupto. Não, já era corrupto quando entrou na política. Porque a gente tem que ser fiel nas pequenas coisas, nas grandes coisas, mas a corrupção, ela já está no cidadão. Caráter a gente não se compra, a gente nasce às vezes ouvindo os exemplos dos pais. Então, se já entrou, a política só foi um caminho para ser corrupto, mas ele já era corrupto na sociedade, às vezes a gente não percebeu isso, né? Então, certo. Bom dia a todos. Muito obrigado. E a vereadora volta amanhã com o elenco completo dos vereadores na sessão de Câmara a partir das 9 da manhã. Chega ao fim mais um Bom Dia Jacareí. Obrigado por ficar conosco nessa terça-feira. Agradeço aos nossos repórteres e equipe técnica, a vereadora Lucimar Ponciano e também o Rodrigo Romero, que esteve com a gente aqui no primeiro bloco. E daqui a pouco, ao meio-dia, tem a reprise do Bom Dia Jacareí. Confira a programação no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e participe com a gente em nossa página do Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. E hoje, às 8 da noite, tem a estreia do programa de TV Câmara Entrevista sobre dívida pública com Daniel Mendes, que entrevistou o professor Edson Trajano, que nos faz um convite agora. Bom dia, Elton. Bom dia, amigos da TV Câmara Jacareí. O assunto de hoje nosso é a dívida pública. Por que os brasileiros pagam tanto imposto e a qualidade dos serviços públicos é ruim? Uma das razões é que há uma despesa com juros da dívida pública. Hoje, na esfera federal, gastamos 4 vezes mais com juros da dívida pública do que todos os gastos com saúde. Mais detalhes sobre isso hoje à noite no programa TV Câmara Entrevista. E amanhã, não se esqueça, tem a sessão ordinária a partir das 9 da manhã. Um pouco antes, o Elton traz direto do plenário o programa Pré-Pauta, conversando com os vereadores e trazendo informações sobre as sessões de Câmara, né, Elton? É isso aí. Amanhã, então, a partir das 9 da manhã, ao vivo no plenário da Câmara, vamos ali conversar com os vereadores, vamos voltar a falar dos projetos, o programa Pré-Pauta, que é o esquenta ali antes da sessão, né, vereadora? Vamos conversar um pouquinho, amanhã a sessão promete, além dos projetos, temos esses assuntos como a reforma, a instauração da CPI, comissão de ética. Amanhã promete ser uma sessão com muitos debates. O Bom Dia Jacareí vai voltar na quinta-feira. Eu deixo o meu abraço aqui ao Maurício Aranha, lá do Jardim das Indústrias, também a Maria de Fátima e toda a sua família, ela que está lá no Jardim Flórida, e também a advogada Adriana Renó, que nos assiste agora. Muito obrigado, voltamos na quinta-feira. Até lá.